Como fazer um novo edifício que converse com a arquitetura do edifício projetado pela Lina Bobardi. Essa arquitetura tem que respeitar e não competir com a arquitetura do edifício sede, mas sim trazer uma sutil referência e elementos que mostrem que, na verdade, estamos falando de um conjunto. Foi um processo de trabalho que começa em 2015, onde a gente entra, junto com a nova gestão, como uma equipe de arquitetura para atuar no museu. O museu, naquela época, estava muito diferente das propostas arquitetônicas e expográficas da Lina. Então, a gente começa sala por sala no MASP a fazer uma adaptação, uma transformação desses espaços no sentido de resgatar as ideias principais da Lina Bobardi, deixar o museu mais original, puro e seco, do jeito que ela imaginou, tanto do ponto de vista da arquitetura, dos espaços propriamente dito, quanto das expografias, que a gente fez cerca de 35 expografias, muitas delas baseadas em expografias da Lina. A Lina, dentre outras coisas, foi uma grande arquiteta com uma facilidade enorme de atuar em várias escalas e as expografias dela ficaram muito famosas, assim. Então a gente parte de um estudo arquitetônico, expográfico, de um modo de pensar do museu, junto com curadoria, com a equipe toda do MASP, e começa a atuar ao longo de mais ou menos 5 anos. Talvez o mais emblemático para o público foi a volta dos Cavaletes de Vidro, que já não estavam no MASP há muito tempo. E acho que esse processo de 5 anos no museu, entendendo todas as questões do projeto original e também as demandas contemporâneas de museografia, público, programa do que tem no museu, deram para a gente uma gama assim, de conhecimento e de interlocução com a equipe do MASP para poder chegar aqui. Então, por um lado, a gente tem aqui um retrofit de uma estrutura existente que, por si, traz uma complexidade de engenharia, de logística de execução de obra bastante desafiadora. E, por outro lado, a gente tem inúmeras disciplinas necessárias para comporem um projeto adequado ao museu. O programa de museu, tecnicamente, é um dos mais complexos que tem na arquitetura, por demandas de pé direitos altos, por uma demanda de climatização super rigorosa, por uma demanda de sobrecarga, ou seja, quantas pessoas podem pisar e contando também o peso das obras de arte que podem estar nos salões. E a gente parte desse volume que hoje a gente vê aqui em ruínas, que a gente tira uma laje, deixa uma laje, tira uma laje, deixa uma laje, ganha um pé direito duplo, ganha um potencial construtivo para a cota máxima do edifício e completa, então, esse grande retângulo. E aí tem um lado funcional, as questões dos espaços necessários para melhorar a operação do museu e melhor acolher essa quantidade de visitantes que é crescente. E da mesma maneira, a proposta de exposições temporárias com obras de empréstimo de outras instituições também cresceu. E aí, para receber essas obras e esse público, a gente percebeu que o edifício
sede, o edifício Lina, ele tinha algumas carências intransponíveis. A gente não tem docas para o recebimento de obras de arte. E isso era impossível de adicionar no edifício existente. E aí, em resposta a isso, aqui no edifício Pietro a gente vai ter 3 docas. Mas são muitas outras melhorias. Os espaços expositivos cresceram, são 70% a mais de áreas expositivas. Eu tenho um andar inteiro para o MASP Escola, que antes disso funcionava nos auditórios do MASP. Eu tenho um andar inteiro para o restauro de obras de arte, que também funcionava numa sala de dimensões acanhadas no edifício Lina. E eu tenho aí uma série de melhorias nas instalações que estão por trás de toda essa estrutura física. Então tem um dado interessante que é, por exemplo, o sistema de climatização do MASP está na cobertura desse edifício a partir de agora, que é muito interessante porque a gente pega um ar muito puro lá em cima, percorre todo o edifício vertical, vai se ligar pelo túnel e vai conseguir climatizar finalmente o MASP, como as demandas contemporâneas exigem do ponto de vista de preservação de obra. Isso então esse edifício é um pouco uma cara assim de ser uma máquina que dá suporte para o MASP ser tão simples e original como ele foi imaginado para a Lina. Essa relação desse edifício com o MASP, ele tem muitos aspectos, né? Tem relações da materialidade, do concreto, da chapa de aço, do basalto, que é uma pedra que ela usa muito, do piso ser preto, né? É outro material, mas a cor do piso é a mesma. E essa relação da fachada também. O MASP, se você olhar em perspectiva, todas as linhas das janelas, as grandes janelas do MASP são nessa cor grafite preto, que é a grande vista aqui da Paulista. Você olha ele em diagonal, né, sempre na perspectiva do pedestre. Então a gente reproduziu essa cor nessa chapa dobrada. E por uma espécie de coincidência, os volumes todos dos edifícios são idênticos. Então o MASP tem 70 metros de vão, esse edifício tem 70 metros de altura e é a mesma coisa nos outros 3 lados, né, desse grande volume. Um é vertical, o outro é horizontal. E tem outras relações também. O térreo daqui tem o mesmo pé direito do vão livre. Então, por hora, tem algumas coincidências, assim, como a gente pode dizer. E ora a relação era por contraste mesmo, né? De querer fazer um edifício diferente, que tivesse um outro tipo de galeria, que tivesse um outro tipo de programa, outras demandas. E quando você pensa nesse sentido, a forma final necessariamente tem que ser diferente, né? do que foi pensado pela Lina. As demandas eram outras. Ao meu ver, a maior virtude do ponto de vista sustentável deste projeto é o fato de que era um edifício que durante muito tempo não teve uso. Então o fato da gente ocupar, né, e transformar esse edifício que estava abandonado num novo anexo do MASP, por si só, eu acho que é muito sustentável do ponto de vista da cidade mesmo. Do ponto de vista da construção propriamente dita, física mesmo, tem alguns recursos muito interessantes. Então essa fachada translúcida que a gente fez, que é uma segunda pele, absorve muito da radiação solar, né, do calor. Então o edifício é muito fresco e você economiza muito na climatização. E tem outras questões do uso de materiais. Tudo que está colocado aqui está colocado para durar muito tempo. Um piso de concreto raspado, né, polido aqui na obra. O forro é de aço. Essas chapas da fachada são de alumínio, ou seja, são materiais muito resistentes, que eu acho que também é outro aspecto pouco falado na arquitetura, mas que quanto mais resistência você der aos materiais proporcionais ao uso, que aqui no caso aqui é um uso intenso, você vai estar economizando em recursos.